Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo 27. Uma parte dele nós lemos. Mas para que os não escandalizemos. Lições importantes para a vida. Abrir mão, mesmo com razão. A pergunta dos sacerdotes, cobradores do imposto para a manutenção do templo foi: o vosso mestre, Pedro, não paga as dracmas? Bem, eles sabiam quem era Jesus, e certamente como alguém que estava nas condições, seja de profeta, de filho de Deus e salvador do mundo, deveria, segundo eles, no mínimo, se preocupar com a estrutura física da casa do Senhor ou do templo. Por isso, eles maliciosamente fez a pergunta a Pedro, se tratando de Jesus. Daí começa o Senhor Jesus a trazer para, não Pedro apenas, mas para nós, a primeira e grande e importante lição, quando ele perguntou: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou censo, ou imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo estão livres os filhos. Perceba, no reinado, Pedro, quem paga imposto? A família do rei ou aqueles que não fazem parte da família? E logo Pedro entendeu que os reis e a sua prole estão isentos de impostos. Mas a grande questão é que aqueles homens, aqueles religiosos, eles ignoravam que Jesus, aquele Cristo que estava entre eles, era o único isento de qualquer tipo de imposto, pelo fato de ser a maior autoridade, conforme nós lemos aqui em 1 Timóteo 6, versículo 15, em que o texto diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Perceba, se alguém estava ali, naquele lugar, que jamais poderia pagar nenhum tipo de imposto, era Cristo. Mas a grande lição que nós podemos aprender com Jesus, e que Pedro certamente aprendeu, é que haverá situações em nossas vidas que abrir mão de algo, mesmo estando coberto de razões, ainda será a melhor opção. Há uma frase de um pensador chamado Alisson Alencar que diz: entre a razão e a paz, procure sempre optar pela paz, porque a razão todos querem ter, porém a paz nem todos conseguem conquistar. O que Jesus queria que Pedro entendesse é que há pessoas que têm dificuldade de entender as coisas mais simples, por mais cristalinas que elas sejam. Há pessoas que têm dificuldade de entender essas coisas. Às vezes você está coberto, cheio de razões, mas a pessoa não consegue entender, ela está cega e surda para o que está diante dos seus olhos. Jesus sabia que aqueles homens não entenderiam se Pedro falasse: não, meu mestre não vai pagar imposto, porque vocês não sabem que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se Pedro fala isto, entenda, aqueles homens iam ficar escandalizados, não entenderia. Então, diante disso, Jesus abre mão. Ele abre mão de tudo isto, ele vai pagar o imposto. Amados, diante esta eu digo para vocês que é a melhor opção em muitos momentos da vida é abrir mão, mesmo que você esteja com razão. Jesus nos deu este primeiro exemplo dentro desse texto: abrir mão mesmo com razão. Então, amados,
Que o Senhor nos ajude a aprender a abrir mão. Ainda que o nosso coração não peça isso, ainda que a gente se remoa por dentro, mas abrir mão, mesmo com razão, vai trazer paz, vai produzir tranquilidade, harmonia onde você quer que esteja. Faça isso. Senhor, nos ajude. Sei que é difícil, mas nos ajude a abrir mão mesmo com razão, porque esta ainda é a melhor opção. E o Senhor nos ensinou isto. Em nome de Jesus. Amém.